Após a derrota do Corinthians para o Atlético Mineiro na Copa do Brasil, o Mauro César da Jovem Pan falou que o técnico Vanderlei Luxemburgo não tem capacidade para treinar o Corinthians e ainda falou que o Corinthians não tem perspectiva de melhora. Se liga aí. O Corinthians. E não dá um otimismo, né, Mauro? De que vá melhorar de alguma forma. Porque o Luxemburgo falou, não, tá muito espaçado. Continua espaçado. Não vai acontecer nada, gente. Você acha que vai ser ridículo assim o ano inteiro? Vai ser ridículo até mudar de técnico. O Vanderlei Luxemburgo não tem condições de treinar um time profissional hoje, com a expectativa que tem um clube como o Corinthians e com o elenco que tem um Corinthians. Está claro isso. Ele não tem a menor noção do que fazer, as coletivas deixam isso bem claro. São palavras absolutamente desconectadas da realidade. Dentro de campo, é óbvio que você pode esperar que um time se torne um time realmente competitivo depois de um certo tempo. Mas depois de 2, 3, 4 jogos, entre um jogo e outro, algo tem que ser apresentado. Vamos usar o São Paulo como paralelo. O Dorival Júnior já organizou o time do São Paulo de uma maneira que o São Paulo não sofre tanto, não leva gols. É um time que empata muito, venceu. Mas é um time que não corre tantos riscos, então você percebe uma mudança, né? É natural que assim seja. O Sampaoli, com algumas derrotas que teve, mas você percebe que tem um trabalho ali em andamento. Está pronto? Não está pronto o Flamengo, mas tem alguma coisa. O Kudê teve aí várias dificuldades, meio que recomeçou o trabalho depois de quase deixar o Atlético. Mas agora o Atlético venceu o Cuiabá, o Atlético venceu o Internacional, o Atlético venceu o Corinthians. Foi pouco, foi barato. Daqui a pouco vai ter a coletiva do Luxemburgo, vai falar o que de novo? Venceu na Libertadores também. E também venceu na Libertadores, é verdade. Então são 4 vitórias. Então o Atlético vai se recuperando. Então você percebe que alguma coisa está acontecendo. No caso do Corinthians, você vê uma repetição daquilo que já se viu nos jogos anteriores. Como disse o Vampeta, o time não marca, o time não desarma, o time não combate, o time não compete. O time assiste o adversário. 2-0 foi muito pouco. Foi muito pouco. Quando o Corinthians sofreu o gol, até eu postei aqui, quando o Corinthians sofreu o primeiro gol, os números já eram assustadores aqui. Não teve nenhuma finalização no primeiro tempo. Não teve. A única que teve foi impedimento. E no momento que estava 1-0, logo depois que fez o gol, olhei aqui. Olha só, no momento do gol, estava 1-0. Já estava 76% a posse do Atlético, 17 finalizações contra 2, 6 no gol contra 0. Ou seja, é uma coisa, um massacre, uma diferença brutal. Parecia o começo de Manchester City e Real Madrid. Só que o Corinthians não é o Real Madrid, o Atlético não é o Manchester City, né? O Corinthians é um time, hoje, time, não elenco, os jogadores não são ruins, mas o time, coletivamente, não é ruim. É um horror. É uma coisa medonha, é do torcedor arrancar os cabelos. Não tem nenhum fio de esperança de que isso vai mudar. Vamos falar português, claro, não existe nenhuma perspectiva de mudança. O Corinthians não dá nenhum sinal de que vai mudar. Jogo após jogo, semana passada, domingo passado, há 3 dias, o Corinthians covardemente se agarrou no 1-1, num pênalti que caiu do céu, né, para não dizer outra coisa, e mais uma bizarrice da arbitragem brasileira. Defendida pelo que é uma coisa mais assustadora ainda, né? E se agarrou no 1-1 para defender um tabu. Comemorou o tabu. Hoje foi a Belo Horizonte, se conseguisse perder de 1 gol seria lucro. Perdeu de 2 e foi muito barato. Muito barato. O Atlético deve sair lamentando só 2-0, porque poderia ter feito 3, 4, 5 e já estava classificado. Poderia mandar um time sub-17 aqui até Itaquera. E o time sub-17 do Atlético talvez faça jogo duro com o Corinthians, porque o time não tem nada, gente. Como time de futebol não tem nada. E não adianta tentar tapar o sol com a peneira. Agora, o grande responsável não é nem o Luxemburgo. Ele estava na casa dele, estava na política ano passado, tendo lá a televisão dele, os negócios dele, a vida dele. Estava parado. Aí alguém foi lá e chamou ele para voltar. Quem chamou? Foram os meios de colocar o Lázaro no cargo de técnico ainda de forma precoce, aí contrataram o Cuca sabendo, todos sabiam que poderia ser um fio desencapado como foi, e a pressão muito forte praticamente expulsou o Cuca do Corinthians, ele teve que sair porque a pressão era muito grande pelas razões que todos conhecem. Então, assim, são muitos equívocos que vão sendo cometidos. E a situação ela é muito perigosa. É claro que tem muito tempo de campeonato, mas o Corinthians está com o pé fora da Libertadores, né? Vai ter que jogar agora na Argentina semana que vem. A situação é muito difícil. Já fica com a eliminação encomendada na Copa do Brasil. E no Brasileiro está na zona do rebaixamento. Estamos em maio, nem chegamos à metade do ano. É um cenário devastador. Não, está na zona do rebaixamento e pega o Flamengo fora agora e o Fluminense em casa. E detalhe, no Campeonato Paulista foi eliminado pelo Ituano, dentro de casa. Chegou nem às semifinais. Nem a semifinal chegou. Então olha só que coisa terrível. O elenco é ruim? Não é ruim. Os jogadores não são ruins. O Corinthians tem material humano para fazer muito melhor do que isso. Mauro